Jonas 1:13. Diz assim: ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Coloca a sua Bíblia no seu assento, mais um momento, feche os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz, a Tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesta noite que eu diminua e que o Senhor cresça, e que Teu Espírito Santo possa falar grandemente aos corações. Dissipa, Senhor, tudo aquilo que impede essa pessoa de receber, compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Nesta noite que a Sua glória possa se revelar aos corações, é o que nós te pedimos. Fala conosco nesta noite, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Pode se sentar no seu lugar. Glória a Deus. Boa noite, Yafra. Seja bem-vinda. Para não perder o costume, né? Eu sempre pergunto: quem está feliz aí, dá um glória a Deus. E se eu disser para você que no final do culto tem bolo, o seu glória a Deus vai ser melhor? Então eu vou falar de novo, só para o povo que entendeu que depois do culto tem bolo. Quem está feliz, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí, tá vendo? Melhorou. Melhorou. Glória a Deus, porque hoje nós estamos aqui numa véspera de feriado, né? Algumas pessoas já estão viajando, aproveitando para descansar um pouco, e nós hoje vamos aqui receber um maná, uma palavra que vem do céu para fortalecer o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Eu quero te fazer uma reflexão nesta noite. Você já parou para pensar que algumas tempestades da sua vida que você enfrenta podem ser causadas por algumas pessoas com as quais você se relaciona, com algumas alianças que você faz, alguns comportamentos, e às vezes você acha que você está caminhando para o propósito, quando na verdade você pode estar caminhando na direção oposta ao propósito de Deus para a sua vida. E às vezes a gente tem dificuldade. Como que eu posso entender qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Como que eu posso entender qual a direção que Ele quer para a minha vida? E às vezes a gente tem dificuldade de entender qual é a direção de Deus. Só que às vezes a direção de Deus é que você vá para a direita, e você está caminhando cada vez mais para a esquerda. Ou você está caminhando com alguém que está trazendo tempestade para a sua vida. E a gente vai aprender sobre isso através da vida de Jonas. Porque às vezes a gente só se atenta à parte que fala de Jonas, né? Que Jonas, ele desobedeceu a Deus, ele fez uma escolha errada. Mas eu não vou falar só sobre Jonas hoje. Eu vou falar sobre o capitão do navio que abriu o barco para que Jonas entrasse. E isso vai trazer uma reflexão sobre as nossas vidas, de como vencer algumas tempestades da vida. Então a primeira coisa é você descobrir a origem da tempestade. É o primeiro passo para você vencer esse desafio que você está passando na sua vida. Deus, ele pede para Jonas ir até uma cidade chamada Nínive para pregar. Como o pastor começou a falar aqui domingo. Só que essa cidade, ela era uma cidade de pessoas que massacravam o povo de Deus. Era uma cidade muito cruel. A gente está vendo aí nos noticiários, a gente está acompanhando o que um povo terrorista é capaz de fazer. O que as pessoas são capazes de tamanha crueldade. E os ninivitas, eles eram conhecidos pela crueldade com as pessoas nas guerras. O que eles costumavam fazer com as mulheres,
com as crianças. Eu não vou falar aqui para você não ficar horrorizado, né? Detalhes do que eles faziam com seus prisioneiros, principalmente com quem pregasse a palavra de Deus. E Deus manda Jonas ir justamente para esse lugar pregar sobre arrependimento. E Jonas não queria, por 2 motivos. Primeiro, porque os ninivitas eram pessoas muito más, ruins. É como se a gente falasse hoje, né? Talvez esse grupo que a gente está vendo, essa guerra, tem um grupo terrorista que massacra as pessoas, que judia das pessoas. Talvez se falasse assim, ó, essas pessoas, Deus quer que você vá lá e pregue para que elas se convertam. Talvez muitas pessoas não desejariam a conversão delas, mas desejariam vingança. Eu ficaria feliz se eles morressem, se eles fossem exterminados, e não que o Senhor os perdoasse. Então Jonas, mais para frente, você vai entender, e depois Jesus fala de Jonas, que ele fala, Senhor, eu sei que o Senhor é muito misericordioso, o Senhor é tardio em irar-se. Então Jonas, ele esperava que Deus fosse destruir os ninivitas, que fosse vingar o seu povo. Esse povo é mau, esse povo não merece salvação, esse povo não merece Deus. E às vezes a gente quer algo que é totalmente contrário àquilo que Deus deseja para a nossa vida. E eu costumo dizer que a contrariedade revela o que a gente tem no coração. Quando às vezes você fala, aquela pessoa é minha amiga, ela gosta de mim, porque você sempre concordou com ela. A partir do momento que você tiver alguma discordância com ela, você vai ver se realmente ela vai permanecer do teu lado e como ela vai reagir diante da discordância. Então Jonas, ele demonstrou o quê? Que para ele importava o que ele queria, o que ele achava que era certo. A partir do momento que Deus falou algo que ele não queria ouvir, deu uma direção que não agradou o coração dele, ele pensou assim, eu não quero ir para Nínive, eu não acho que esse povo mereça. Por mais que ele tivesse medo, por mais que ele pensasse, a gente pensa, poxa, aquele pior criminoso que existe, que fez as maiores atrocidades, você pensa assim, nossa, que bom que aquela pessoa morreu, assim vai dar paz na terra, aquela pessoa assim, mas não era isso que Deus queria. Ele não queria a morte. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Quem se alegra com a morte do ímpio é Satanás. Deus, ele não fica alegre. Deus se alegra com a morte dos justos. Existe uma passagem da Bíblia, a única vez que você vai ler que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Existe uma festa no céu. É a única vez na Bíblia que você vai ouvir falar de festa no céu, por causa de alguém que muda a sua rota. Então Deus não fica alegre com isso. Mas Jonas não entendeu. Jonas era desobediente e obstinado. Por mais que você pensasse assim, não, mas não é o que eu quero. Eu não concordo com Deus, não concordo com a vontade de Deus. Mas se você receber uma direção, mesmo que ela contrarie a sua vontade, saiba que Deus sempre tem o melhor para você. Confia na vontade de Deus, confia na direção de Deus. Então Deus manda Jonas pregar em Nínive. Essa cidade, Nínive, ficava a mais ou menos 800 quilômetros de distância de Jope, aonde ele estava. Mas o que ele faz? Ele pega um barco, ao invés dele ir para Nínive, ele pega um barco em direção a Tarsis. E Tarsis fica na região, hoje atual, sul da Espanha. Ele vai para a direção oposta, ou seja, ele anda 3.000 quilômetros de distância de onde Deus queria que ele fosse. Eu até separei um mapinha para colocar aqui para vocês. Tarsis era o último e mais longínquo lugar conhecido aonde os navios fenícios poderiam conduzir Jonas. E essa viagem costumava demorar cerca de 1 ano para você chegar lá. Então eu separei aqui um mapinha. Pode apagar um pouquinho a luz? Eu acho que não vai dar para ler, né? Olha só, aqui dá para ver. Nínive é para cá e aqui é Tarsis. Ou seja, daqui Jonas tinha que partir para cá e ele foi para lá.
Aqui que ele tinha que ir, ó, ele está aqui em Jope. Em Jope era só ele subir um pouquinho e ir para Nínive, 800 quilômetros. Mas o que ele faz? Ele faz a volta contrária e ele anda 3.000 quilômetros para ir lá para Tarsis, totalmente oposto à direção que Deus havia mandado para ele. Obrigada, viu? Só para você ter uma ideia do nível de desobediência de Jonas. Eu vou fugir dos olhos do Senhor, eu vou fugir do que Deus quer. Eu vou me distanciar totalmente da vontade de Deus. Então você já parou para pensar que você pode estar caminhando para a direção oposta àquela que Deus quer para a sua vida? Eu não sei a quantos quilômetros você está de distância do seu propósito, de distância do que Deus mandou você fazer. Mas uma coisa a palavra te aconselha: não vale a pena você desobedecer a Deus. Não vale a pena. E quanta gente está caminhando para a direção oposta, está caminhando para Tarsis, está caminhando para o mundo, está caminhando, está cada vez mais se afastando da palavra por causa de amizades, por causa de influências do mundo, por causa do pecado, por causa de tudo aquilo que tem atraído os olhos dela. Quanto mais você caminha para o mundo, mais você se afasta do propósito de Deus. E é isso que às vezes a gente não entende. E a gente quer que Deus cumpra o propósito deles nas nossas vidas, sendo que a gente está a quilômetros de distância do que Ele desejou para nós. E é uma distância espiritual. E aí, Jonas, ele não queria que aquele povo fosse salvo. Ele não desejava a salvação daquele povo. Então o que ele faz? De repente, ele vai lá, ele paga passagem para fugir da vontade de Deus. Aí ele vai lá, paga a passagem e entra no barco. Quando ele entra no barco, começa a tempestade. E o capitão, ele abre o barco, né? Ele não tinha controle ali, né? Às vezes a gente não é saber ter controle de todo mundo que entrava ali. Ele sabia quem estava entrando, mas às vezes é difícil ele saber exatamente quem era cada pessoa. E a partir do momento que Jonas entra, a tempestade começa naquele barco. E aí vem uma tempestade tão grande que a palavra de Deus diz que o barco quase se despedaçou de tanta que era a tempestade, de tão forte que estava a tempestade. E aqueles homens começaram a ficar desesperados. E Jonas, sabe o que Jonas estava fazendo? Jonas foi para o porão dormir enquanto a tempestade estava rolando. E quanta gente está vendo que os sinais da volta de Cristo, está vendo o que está acontecendo no mundo e está dormindo espiritualmente, está vendo os filhos se afastando de Deus, está vendo a coisa desandar e está lá assistindo aquela programação que não edifica em nada e não está de joelho dobrado pela sua casa. E de repente a tempestade entra e não dá mais tempo de salvar nada, porque está dormindo espiritualmente. Quantos de nós às vezes dormimos espiritualmente? E essa é a estratégia do inimigo nesses dias, é distrair você para que você não perceba o que está acontecendo no mundo. É tão claro, igreja, os sinais da Bíblia estão se concretizando. É tempo de você orar, de você buscar pela sua salvação, pela sua casa, pela sua família. No meio de uma tempestade que está acontecendo no mundo, as pessoas estão dormindo. As pessoas estão preocupadas com futilidades, estão preocupadas em ter. Você imagina esses países que de repente se veem diante de uma guerra. E alguns falam que essa guerra, se começar a entrar em mais países nessa guerra, todo mundo vai sofrer. Porque alguns países vão ter que se posicionar. Todo mundo vai sofrer com falta de tudo. Então é só você prestar atenção no que está acontecendo, no que Jesus disse que iria acontecer. E que Israel é o relógio do mundo. Presta atenção no que está acontecendo. Não durma espiritualmente. E Jonas está lá, o barco está quase despedaçando, a família está se destruindo, o casamento está se destruindo, os filhos estão se prostituindo, estão indo para o mundo, e a pessoa está dormindo. E às vezes, para se anestesiar, eu vou assistir uma coisa para me distrair,
eu vou tomar um remédio para eu ficar anestesiado em relação à realidade, ou eu vou beber para não perceber o que está acontecendo. Jonas estava dormindo. E aí os homens estavam desesperados para tentar conter aquela tempestade, porque o barco estava prestes a se despedaçar. De repente eles falam: mas o que está acontecendo? Por que será que essa tempestade veio? Vamos tentar descobrir o motivo dessa tempestade. Aí eles vão lá no porão e vê Jonas roncando. Como que uma pessoa pode dormir, gente? Com o barco quase despedaçando, o mundo está desabando do lado dela e ela está dormindo. Por quê? Porque a obstinação, a desobediência a Deus, o pecado, ele cauteriza a mente. Quanto mais você vai se afastando de Deus, no começo você pensa, olha só, quando você fica uns dias sem vir para o culto, sem ouvir a palavra, o Espírito Santo vem e incomoda o seu coração. Você sente que tem algo errado. Às vezes você está meio sem força para orar, sem força, mas você sabe que você tem que vir. Você sabe que você precisa, que espiritualmente, meu Deus, faz um mês que eu não sei, eu estou descumprindo os mandamentos. Faz quanto tempo que eu não escuto a palavra? Meu Deus, sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus te convencendo do pecado. E se você não está sentindo mais isso, é porque você se afastou totalmente dele. A palavra de Deus diz que Sansão, ele se afastou tanto de Deus, que chegou um momento que ele foi se levantar para destruir os inimigos. E a palavra de Deus diz que ele não sabia que o Espírito de Deus já tinha se afastado há tempos dele. E é triste, enquanto você sente um incômodo, enquanto tem um chato ainda te cobrando, enquanto tem alguém ainda te ligando, pedindo, falando, vamos orar, vamos buscar, é porque o Espírito Santo está insistindo em você. E não despreze esse convite, não despreze esse cuidado de Deus, porque a hora que parar, você começa a se preocupar, que é hora de voltar. É porque você está muito, muito distante, talvez você esteja dormindo e não está percebendo. E assim aconteceu com Jonas. O barco quase se despedaçou. E aí Jonas estava lá dormindo. E aí o capitão fala: o que você tem, rapaz, que você está dormindo? Você não está vendo que a gente está desesperado? De onde você vem? Quem é você? Aí quando Jonas explica toda a história dele, Jonas fala: eu sei porque essa tempestade está acontecendo, a culpa é minha. E aí o capitão sabe que a culpa é Jonas. Só que o que eles poderiam fazer? Se eles jogassem Jonas no mar, Jonas ia morrer. Como que eles vão jogar Jonas? E aí Jonas falou assim: a solução é vocês me jogarem no mar, senão essa tempestade não vai parar. E aí eles ficaram com medo, eles não queriam jogar Jonas. Mas Jonas falou: olha, eu estou desobedecendo a Deus, eu sou o motivo dessa tempestade, então me joga desse barco. Aí o capitão fica temeroso: não vou jogar Jonas. E aí ele insiste em remar até a costa, ele insiste em continuar. Depois que ele sabe que o problema era Jonas, ele continua remando, continua insistindo, continua lutando contra a tempestade, até que ele vê que não tem mais jeito. Ele fala: meu Deus, agora a tempestade não vai. E ele ainda fala para Jonas: por que você não ora para o seu Deus? Faz alguma coisa, acorda. E aí quando ele vê, eles continuam remando e lutando contra a tempestade, sabendo que o problema era Jonas. E aí quando eles veem que não tem mais jeito, o capitão fala: Senhor, nós vamos ter que jogar esse homem no mar e ele vai morrer. Então não coloque a culpa da morte dele em nós. Senhor, não era o que a gente queria, mas a gente vai fazer. Então o erro do capitão foi deixar Jonas entrar no barco. Ele não sabia. Mas o grande erro do capitão foi deixar Jonas permanecer no barco, sabendo que ele era o motivo. E aí ele começa a aliviar o navio, começa a jogar as cargas. E não eram cargas
qualquer carga, eram coisas importantes que eles carregavam. Ele começou a abrir mão das cargas para manter Jonas no barco. E o que isso ensina para a nossa vida? Muitas vezes nós cometemos o erro de abrir a porta da nossa vida para quem nós não conhecemos de verdade. E talvez esse seja o motivo da tempestade que está sobre a sua vida. E assim foi com Jonas. E talvez isso tenha te causado tantas perdas. Você tenha aberto mão de tantas coisas. Da sua paz, da sua alegria, das suas conquistas, para manter no seu barco alguém que só está causando tempestade na sua vida. Uma aliança que Deus não está se agradando. Porque você abriu espaço no seu barco. E a gente vai até o esgotamento emocional para manter perto da gente alguém que está roubando e está colocando a gente na tempestade delas. Uma tempestade que não é sua. Para manter alguém no barco que só desgasta na sua vida, só te desgasta emocionalmente. O maior erro daquele capitão não foi ter deixado Jonas subir no barco, mas deixar Jonas permanecer no barco, sabendo que ele era o motivo da tempestade. Ele se manteve omisso, sabendo que aquele era o motivo, e esse foi o grande erro dele. Isso quase custou o navio quase foi totalmente destruído por insistir no erro. E às vezes, igreja, sabe, decidir quem vai permanecer no barco da nossa vida significa conhecer qual é o propósito de Deus para a sua vida. Às vezes você está abrindo a sua vida para quem você não conhece, não deveria nem ter entrado no seu barco, mas já que entrou e Deus falou com você que essa aliança não agrada a Ele, você vai esperar perder quantas cargas? Vai esperar perder sua paz, sua alegria, suas riquezas materiais, suas conquistas, para manter Jonas, para manter na sua vida aquilo que Deus não quer? Talvez você esteja se perguntando: eu já joguei tantas cargas no meu navio, eu já fiz tantas coisas e parece que nada está aliviando a minha viagem. Sabe por quê? Porque tem alguém no seu barco, tem algo no seu barco que está causando essa tempestade. Dá uma olhadinha no porão, sabe? Dá uma olhadinha para dentro de você, na sua alma, vê se não tem algo ali dentro. E o porão é um lugar que você coloca coisas estragadas, coisas velhas, coisas que você quer esconder. E para cada um pode ser uma coisa: a ira, a falta de perdão, a língua, o orgulho, tantas coisas. Não consegui perdoar, como Jonas não conseguia liberar perdão para os ninivitas, para ele era inconcebível. Às vezes a gente não entende o motivo da tempestade, que pode ser um Jonas, sim, alguém que está na sua vida, que está te sugando, que está trazendo tempestade, como podem ser sentimentos que estão no porão da sua alma. É a mesma coisa, a pessoa é miserável, avarenta e quer a prosperidade, não vem, porque a prosperidade, ela depende da sua semeadura. Assim como orgulho. Às vezes a pessoa fala: ai pastor, eu não consigo emprego, eu não dou certo em lugar nenhum. Mas a pessoa não afina, é orgulhosa. Ela não consegue pedir desculpa, ela não consegue se corrigir. Está todo mundo errado, menos ela, por causa do orgulho. Fecha portas na vida, perde oportunidades na vida, porque não perdoa. A língua, quantas vezes a gente sai do culto com uma palavra abençoada. Você fala: Marli, a sua família vai estar aqui na casa de Deus domingo em nome de Jesus. Aí a Marli fala: não sei não, vamos ver. Olha a língua, olha a língua que está causando a tempestade. É ela mesma, porque ela mesma profetiza que não vai acontecer.
Meu filho não tem jeito, meu marido não tem jeito, meu trabalho não tem jeito, só acontece desgraça na minha vida, tudo na minha vida dá errado. Quer ver? Vai dar errado, falei? Aí a pessoa fala: Deus, qual é o motivo da minha vida estar desse jeito? Aí Deus coloca um espelho na cara dele: você mesmo está sendo o motivo, porque a sua língua está trazendo tempestades para a sua vida. Porque pegar problemas das pessoas que não são seus está causando tempestade na sua vida, por causa de omissão. Porque às vezes a gente vê os filhos no erro, trazendo o erro para dentro da nossa casa, e a gente fica calado, e o seu barco está quase se destruindo, porque você não tem posicionamento. A partir do momento que o meu filho, o seu filho, a sua filha está debaixo do seu teto, quem manda é você. Se ele vai dormir com a namorada ou namorado na sua casa, você é cúmplice, é conivente com o pecado. Assim como aquele capitão, ele sabe que o problema é Jonas e ele quer manter Jonas ali. Então você vai ter que pagar o preço. Eu prefiro que faça errado aqui do que faça errado na rua. A palavra de Deus diz assim: prefira coxo no céu do que inteiro no inferno. Arranca a perna. Enquanto estiver dentro da sua casa e está assistindo isso aqui, não vai assistir. Aqui dentro não vai. Aqui dentro não entra aqui, porque nessa casa é consagrada ao Senhor. A gente tem que ter posicionamento, porque senão a gente vai enfrentar tempestades por omissão, por falta de posicionamento. Então tem muitas coisas que trazem tempestade para a nossa vida, coisas que nós não estamos fazendo. Então tem que jogar Jonas fora do barco, seja o orgulho, seja o pecado, seja a avareza, seja a mania de mentir. Mente, 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 mente. Isso vai trazer tempestade na sua vida. E outros pecados. A palavra de Deus diz assim. Então você tem que agir antes de perder toda a carga do navio, antes que toda a carga se perca. Para de perder as coisas. Deus quer que você conquiste. E não se preocupe se Ele deu uma ordem, cumpra. E muita gente tem sido derrotado na vida por omissão, por falta de posicionamento. Entretanto, os homens remavam, e quanto mais eles remavam, mais o mar se revoltava contra eles, mais o mar se enfurecia. Está na hora de tirar Jonas do barco, porque quem abriga Jonas colhe tempestade. Está na hora de abrir mão daquilo que Deus não quer que esteja no seu barco. Está na hora de você se posicionar, igreja. Não tenha medo de abandonar. Não deixe que as pessoas te coloquem na tempestade que elas criaram. Traga elas para a paz que existe dentro de você. A gente precisa abrir mão e não tenha medo. Deus deu uma ordem para Jonas: Jonas, faça o que eu te pedi, não tenha medo. Assim como ele falou para aqueles capitães: tirar Jonas do barco. Pode tirar. Jonas sabia. Jonas sabia. E ele preferia pagar o preço. Só que foi um preço que ele escolheu. Aquelas pessoas não mereciam perder as cargas do seu navio. Tinha coisas que você não precisava ter perdido, por causa de inconsequência, por embarcar em decisão errada de filho, de parente, de amigo. Você não precisava ter perdido. Todo mundo que está no navio vai sofrer por causa de Jonas. Se Deus te pediu para abandonar, por mais que te doa, solta, deixa aí, porque se é uma direção para a sua vida, Deus é fiel para cumprir a boa e perfeita, agradável vontade dele para a sua vida. Não deixe lacunas na sua vida, brechas, porque as lacunas ocupam espaço demais, um espaço que deveria ser do Senhor. E sabe, igreja, os ninivitas, eles iam se converter através da pregação de Jonas. Ia haver uma conversão ali.
Eles desfrutaram mais ou menos 120 anos daquela palavra. Houve um verdadeiro arrependimento. Por isso que o inimigo não queria que Jonas pregasse. Por isso que o eu de Jonas estava gritando. Porque ia acontecer algo maravilhoso. Eu vou lá, eles vão me matar. Eu vou lá, eles não vão aceitar a palavra. Eu vou lá. Se Deus falou, confia, acredita. Às vezes, igreja, sua carne está militando contra a vontade de Deus. Eu estou oprimido, eu estou oprimida. Por quê? Porque eu não quero ir na igreja. Eu não quero orar, eu não quero ouvir a palavra. Por quê? Porque se você ouvir a palavra, porque se você orar, vai ter livramento, vai ter restauração. Então você não tem que fazer tudo que a sua carne quer. A sua carne milita contra o Espírito e vai vencer aquele que estiver melhor alimentado. Então cuidado com quem você coloca no seu barco. Cuidado com quem você deixa entrar na sua vida. Não tem aquela pessoa que caminha com você, que a sua vida seca, que você não pode compartilhar nada com ela. A pessoa deseja tudo que você tem. A inveja é terrível. E você pode observar na Bíblia que quando um invejoso aparece perto, Deus manda a pessoa se retirar do ambiente de inveja. Foi assim com Isaac. Toda vez que ele abriu um poço, os invejosos se levantavam. Deus mandava ele reabrir poços em outro lugar. Deus mandava ele se afastar. É triste, mas tem gente que seca a sua vida. Relacionamentos que destroem a sua vida. Tinha uma pessoa da minha família que começou a namorar um rapaz. E a vida dessa moça foi se acabando. A moça não conseguia trabalhar. A moça não conseguia estudar. Ela foi perdendo peso, perdendo cabelo. Era terrível, porque a pessoa era tão doentia. Ela tinha ciúme de tudo da pessoa. E não queria que a pessoa estudasse. Não queria que a pessoa crescesse. Não queria que a pessoa prosperasse. Não queria que a pessoa tivesse nada. Ele definhava a vida dela. E essa pessoa começou a emagrecer tanto, e tomar medicações e procurar médico, e não sabia por que ela estava definhando uma pessoa tão bonita. E aquela pessoa do lado dela só secava a vida dela. Até que chegou um momento que a mãe dessa moça teve discernimento espiritual e falou assim: nós vamos fazer uma oração, um clamor na igreja. Em nome de Jesus, Satanás vai largar a minha filha. Ele não tem poder sobre a vida da minha filha. Eu vou quebrar essa aliança do inferno. Porque enquanto você é mãe, a sua filha é solteira, você é autoridade espiritual sobre ela, sobre ele. Eu quebro essa aliança aqui do inferno na vida da minha filha, em nome de Jesus. Nada do que a menina fazia dava certo. Nenhum trabalho ela conseguia. Nada. Uma pessoa que tinha tudo foi definhando. Sabe o que a pessoa fazia com ela? Quando ela falou assim: não, eu vou estudar, eu vou ser alguém na vida. Ele ia lá na faculdade, tirava ela do meio da aula e falava assim para ela: você não vai ser nada, você não vai conseguir, você não é inteligente. E tem gente que não, tem gente que tem um apoio disfarçado, mas na verdade está fazendo tudo o contrário para você não crescer. E a pessoa toma remédio e faz isso para voltar ao peso, para voltar a ter uma vida normal, não consegue. Até que essa mãe, essa família faz essa oração e quebra aquela aliança no mundo espiritual. Sabe o que aconteceu? Aquele namoro acabou. A partir do momento que aquela pessoa saiu da vida dela, ela voltou a ganhar peso, o cabelo voltou ao normal, o vício voltou, as portas de trabalho se abriam, a vida dela fluiu. Porque quem é de Deus para a nossa vida soma, é soma. Assim como tem uma moça hoje, ela é influencer, né, no meio cristão. Ela prega o testemunho dela. Ela falou que ela foi no centro fazer um trabalho e a mulher falou assim: olha, eu não posso fazer o trabalho porque as entidades se recusam, porque eles falaram que você tem uma mãe que ora.
e por causa da sua mãe o trabalho não dá certo. Aí ela falou: eu não quero saber, porque eu não creio no Deus da minha mãe, eu não sou cristã, eu não quero saber de Deus, eu quero saber do meu trabalho, eu quero ser rica, eu quero ser famosa. Fala para essa entidade aí que eu não tenho nada a ver com Deus da minha mãe, faz esse trabalho dar certo. As entidades falaram: não tem como, porque a sua mãe é uma mulher de oração. Aí você, eu, não entendemos o poder da oração porque não enxergamos o mundo espiritual. De deixar sua casa protegida de oração, os seus filhos. Mas o lado mal sabe quem ora. E sabe que a oração tem poder de delimitar território, de bloquear a ação do inimigo. Até ele sabe. E a gente às vezes não sabe. Por isso que ele quer que você pare de orar e de buscar, porque a verdade te liberta. Ele quer limitar suas orações, porque as suas orações limitam a ação do inimigo. E ela chegou na sua casa e falou assim: olha aqui, Deus da minha mãe, eu não te quero, sai do meu caminho. E ela ouviu nitidamente a voz de Deus pela primeira vez falando com ela: não. Naquele momento o coração dela se arrebentou. E essa moça, ela já estava entregue às drogas, à prostituição. Se você ver o vídeo dela, ela era só o pó. Ela já tinha perdido tudo, destruída. E Deus fez uma obra de restauração tão linda na vida daquela moça. E isso requereu dela mudar suas amizades, mudar a direção do barco e mudar com quem anda com ela no barco. Porque tem pessoas que vão atrasar a sua vida, assim como tem pessoas que vão te aproximar mais daquilo que Deus tem para você. Essa era uma tempestade que veio porque Jonas estava brigando com a sua carne, porque através da pregação de Jonas, os ninivitas iriam se arrepender. E ele fala: Deus, eu vou, eu não queria ir, mas eu vou, porque eu sei que o Senhor é muito tardio em se irar. Ele preferia que os ninivitas morressem, fossem destruídos. Não era essa a vontade de Deus. Então ele vai, eu vou pregar. Só que ele só vai depois que jogam ele no mar e ele fica no ventre da baleia por 3 dias. E Jesus cita isso. Sabe quando que o ventre da baleia se abre para Jonas? Quando Jonas faz uma oração dentro do ventre da baleia e fala: Deus, eu vou cumprir aquilo que eu prometi para você. Quando ele honra os seus votos, o ventre da baleia se abre. Deus, ele não se agrada que Deus não pede que você vote nada, mas se você votar, você tem que cumprir. Você falou que se Deus te curasse, você ia dar testemunho, ia servir a Ele. Se Deus curasse sua família, você ia dedicar seus filhos ao Senhor, e você não está fazendo. A palavra de Deus traz condenação para quem vota e não cumpre. Quando uma pessoa quer apresentar uma criança, a gente já fala: você está apresentando o seu filho aqui na igreja e você não traz seu filho para a igreja. Você está consagrando o seu filho para Deus e você não traz o seu filho para Deus. Então não consagre o seu filho, porque é sua obrigação trazê-lo para o caminho do Senhor. Ele não vai vir sozinho. É exatamente isso, é o voto que você não cumpre. E Jonas, ele não estava cumprindo o propósito. E aí quando ele fala para Deus, ele foi parar no ventre da baleia. E o ventre da baleia é quando a gente vai parar num lugar escuro. A gente não tem direção, a gente não vê saída, a vida não anda para frente, está dando tudo errado. Quando ele verdadeiramente se arrepende e há uma transformação no coração dele, e ele fala: Deus, eu vou cumprir o que eu te prometi, eu vou honrar os meus votos. Então o ventre da baleia se abre e joga Jonas para fora. E aí quando Jonas ele prega em Nínive, existe uma conversão poderosa naquele lugar, através da vida de Jonas. Eles se arrependem de verdade. Olha que coisa linda, olha que obra linda. Quantas mil pessoas ali numa cidade, alcançadas e regeneradas pelo amor de Deus. Porque
Ai, seria melhor se eles tivessem morrido, o mal ia continuar. Mas quando existe uma regeneração, as próximas gerações usufruem daquilo. E Jonas, ele não queria obedecer. Então essa tempestade aconteceu por causa de uma decisão errada. E às vezes tem tempestades nas nossas vidas que não adianta você orar. Não adianta, você vai perder cargas, você vai perder sua saúde, sua paz, seu sono, sua energia. Enquanto você não tirar o Jonas do barco, não vai adiantar. Até o barco se despedaçar. Porque eles viram que não tinha saída. Existem tempestades que são por escolhas erradas. Assim como a Bíblia também fala de tempestades espirituais. Existem tempestades que a gente enfrenta e não é porque tem um Jonas no barco, não é porque tem uma decisão errada. Tem tempestade que você passa justamente porque você decidiu obedecer a Deus. E existe uma diferença. A tempestade que é uma decisão errada, enquanto você não tira aquilo que Deus quer e você sabe o que é, a tempestade não passa. Mas às vezes pode acontecer de você falar: eu decido fazer a vontade de Deus, eu decido cumprir o propósito. Eu comecei a orar pela minha casa, comecei a orar pelo meu casamento, comecei a orar pela minha família, comecei a orar pelo meu trabalho, e uma tempestade se levantou. Eu vou parar de buscar. Que tempestade é essa, Senhor? Começou um rebuliço dentro da minha casa. Às vezes acontece. Jonas precisava confiar em Deus para abrir mão da sua vontade de ir para a direção errada. Precisava confiar no propósito. E essa tempestade espiritual? Jesus estava pregando no barco e ele ia para uma cidade chamada Gadara. E aí, quando Jesus entra no barco em direção a Gadara, onde havia um homem endemoniado, ele enfrenta uma tempestade muito forte no meio do caminho. Essa não era a tempestade da desobediência, era uma tempestade espiritual, porque eles estavam se levantando para ir pregar para um endemoniado. Tem algumas tempestades das nossas vidas que vêm de Gadara, do inimigo, porque Deus vai fazer algo grandioso. Jesus estava ensinando às margens do mar da Galileia durante o dia, e ele disse assim para os seus discípulos: passemos para o outro lado. E desse outro lado havia esse homem que andava endemoniado, esse homem que vivia no cemitério, esse homem que se mutilava, que se flagelava. A palavra de Deus diz que ele tinha uma legião de demônios. Uma legião, só para você ter ideia, era um nome dado à maior divisão do exército romano, aproximadamente 6.000 soldados de infantaria e 120 de cavalaria. Era o homem que estava lá em Gadara, e Jesus estava se preparando para ir para Gadara com os seus discípulos, e ele disse assim: vão e atravessem para o outro lado. Só que no meio do caminho começa uma tempestade, mais uma tempestade que parecia que o barco ia ser destruído, e Jesus estava dormindo na polpa do navio, enquanto aquela tempestade açoitava o barco de uma forma tremenda, e eles desesperados, eles começaram a se desesperar, e a tempestade, a água entrando no barco, e eles falaram: Jesus, você não se importa que a gente morra, não? Como que você consegue dormir, Jesus? Acorda, Jesus. Aí Jesus, com a voz dele, repreende a tempestade, repreende o mar e diz: aquieta-te, com o som da voz dele. Homens de pequena fé, porque tempestade espiritual tem que ser repreendida. Era uma ação do inimigo, entenda a diferença.
A primeira tempestade de Jonas, Jonas era o motivo da tempestade, mas a tempestade estava sendo provocada por Deus. Aqui, a tempestade era o inimigo tentando impedi-los de chegar até Gadara, porque o endemoniado ia ser liberto. Então se levanta aquela tempestade, Jesus vem, repreende o mar, repreende a tempestade, repreende a ação do inimigo na sua casa, na sua família. Eu sei que eu estou buscando, eu sei que hoje eu vou para o culto, eu sei que eu vou servir a Deus, o inimigo está se levantando, mas em nome de Jesus eu vou jejuar, eu vou me levantar em oração, e essa tempestade vai cessar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai cair por terra. É assim, posicionamento espiritual. E eles assustam. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Porque Jesus disse: passemos para o outro lado. Talvez você está fazendo a vontade de Deus, e muitas tempestades têm se levantado contra a sua vida, desde que você se posicionou com Deus, desde que você decidiu servir a Deus de todo o coração. Pessoas começaram a te abandonar, lutas começaram a sobrevir sobre a tua vida, mas sabe por quê? Porque existe algo grandioso te esperando do outro lado, e o inimigo quer que você desista, o inimigo quer que você abra mão do seu propósito, mas se Deus prometeu e falou: passe para o outro lado, essa tempestade está vindo, porque o inimigo quer te intimidar, mas em nome de Jesus você vai vencê-la pela fé. Se levante em oração, sabe por quê? Porque lá do outro lado, em Gadara, algo grandioso te espera, uma libertação grandiosa te espera, coisas grandiosas e promessas maravilhosas Deus vai derramar sobre a sua vida. Por isso não se acovarde, não tenha medo. Ele disse: vá para o outro lado, com tempestade ou não, quem te prometeu é fiel, e os planos dele não se frustrarão, não vão se frustrar. Ele falou: vá até o outro lado, não importa que a tempestade se levante, você vai vencer em nome de Jesus. Deus mandou fazer a vontade dele. Tem tempestade no caminho? Tem. Mas quando a tempestade se levantar, acorda Jesus, desperta a sua fé e repreende em nome de Jesus. Eu me lembro muito da minha mãe era muito guerreira espiritualmente. A gente um dia queria levar uma pessoa para a igreja, o carro não funcionava, bem na hora de ir para o culto. Tantos obstáculos, quase a hora do culto, e nada dava certo. Eu falei: ixi, o carro não funciona, chovendo, carro parado aqui, e agora? Aí a minha mãe se levantou e falou assim: Satanás, em nome de Jesus, você não vai impedir da gente ir para a igreja. Eu vou agora no caixa eletrônico, vou sacar dinheiro, vou largar meu carro aqui, eu vou de táxi, mas eu vou para a igreja em nome de Jesus. Você caia por terra. Aí, na hora que ela falou isso, o carro pegou. Esse é um teste de fé. E ela era assim. Eu falava: mãe, isso não vai dar certo, eu não sei se eu vou conseguir. Em nome de Jesus, esse demônio vai sair e você vai sim. Ela viu uma tempestade, ela se levantava, ela usava o nome de Jesus, e era muito forte. O pastor Anderson já testemunhou aqui que ele tinha uma cirurgia marcada por causa de cólica renal. Ele estava tendo muita cólica. A pedra estava no canal, estava num lugar que não podia sair. Ele tinha que fazer cirurgia. Ele marcou a cirurgia. Aí eu chamei minha mãe à noite e falei: mãe, vamos orar pelo Anderson, porque amanhã ele vai fazer uma cirurgia para tirar a pedra. O quê? Aí ela pegou e deu um grito na sala. Ela falou: basta uma palavra do Senhor e essa pedra explode. Aí eu assustei assim. Ela deu um grito na sala que tremeu a sala. Não deu 2 minutos, o Anderson ligou. Falou: você não vai acreditar, acabei de expelir a pedra. Eu só escutei o barulho dela caindo no vaso. E eu falei: e aí, você sentiu alguma coisa? Não senti nada. Aí ele falou: eu vou ligar para o médico e falar que a cirurgia está cancelada. E o médico olhava para a pedra, olhava para o e falou: não é possível que você não sentiu nada.
Aí você falava assim: mãe, vou operar, mãe, vou fazer. Você já orou antes? Você já falou com Jesus antes? Você já repreendeu? Ah, bom. Primeiro é com ele, depois é com os daqui da terra. Primeiro a gente repreende, em nome de Jesus. Primeiro você usa a sua fé, em nome de Jesus. Aí depois, se não der certo, aí você vai, mas usa a sua fé. Usa a sua fé. Repreende. Interessante é que quando os barcos saíram, não saiu só o barco de Jesus com os discípulos. A palavra de Deus diz que outros barcos saíram junto. Em Marcos 4,36, os discípulos partiram com o barco, mas outros barcos estavam ali também. Não tinha só o barco deles. E onde é que estavam os outros barcos na hora da tempestade? Por que a tempestade estava em cima do barco de Jesus? Aí a gente às vezes pergunta: por que na minha vida? Porque lá o ímpio, a pessoa que não faz nada para Deus, a vida dela está tranquila e a minha vida está essa luta. Por que a tempestade só está no meu barco? Onde é que estão os outros barcos para ajudar a gente? Onde estão os outros barcos na hora que a sua vida atravessa uma tempestade? Onde estão os outros barcos? Eu não sei. Importa saber aonde Jesus está. E se Ele está com você, creia. Pelos sonhos perdidos, Deus é o recomeço perfeito. Para a sua queda, Ele é a mão que te levanta, te perdoa, te sara e te coloca de pé. Para os sonhos que não se concretizaram, Ele é o calma, filho, vai acontecer no meu tempo e no meu jeito. Ele é a voz que acalma o seu coração. Para aqueles que te viraram as costas e te abandonaram, Ele é o abraço que fica. Ele decidiu ficar na sua vida. E isso é que importa. Ele é aquele que te consola. Ele falou: vai, atravesse para o outro lado. E se Ele falou, e se Ele está no barco com você, tenha certeza que você não vai naufragar, porque Ele não vai te abandonar. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele decidiu ficar. Não espere ver os outros ao seu lado quando o seu barco passar por uma tempestade. Não espere ver o barco dos outros ao seu lado. Não espere ver as pessoas ao seu lado quando a sua vida enfrentar uma tempestade. Acostume-se com o abandono. Muitas vezes aquelas pessoas que estavam ao seu lado quando tudo ia bem, não vão estar com você na hora da tempestade. A gente não pode criar expectativas. E o abandono é para você ter certeza de quem verdadeiramente sempre esteve ao seu lado e amou quem você é e não a sua utilidade. Na hora da dificuldade, as ondas entravam só no barco que estava Jesus e os seus discípulos. Sabe por quê? Por que na minha vida eu tenho enfrentado tempestade, Senhor? Porque você carrega Jesus com você, porque você carrega uma presença maravilhosa que é capaz de libertar o oprimido, porque você carrega uma essência maravilhosa dentro de você, e isso incomoda o inimigo, isso provoca a tempestade, porque se você atravessar essa tempestade, do outro lado uma bênção grandiosa te espera. É por causa da essência que você carrega. Deus tem algo grandioso para te surpreender do outro lado. Do outro lado tinha aquele jovem com uma legião de demônios esperando para ser liberto. Tem algo grandioso que Deus quer fazer através da sua vida. Por isso que talvez é só o seu barco que está enfrentando essa tempestade. Então não recue, não volte atrás.
Você começou, entenda, a caminhada com Deus é difícil, mas mais difícil é caminhar sem Deus. Quando eu entrei no barco, igreja, eu fui com a minha família, a gente perdeu tudo. A gente passou por uma situação financeira muito difícil. E os barcos, na hora da tempestade, sumiram na hora da nossa tempestade. Como aconteceu aqui com os discípulos. Quando você não tem dinheiro, quando você não tem nada para oferecer, você não é interessante. As pessoas nem querem ficar perto de você, né? Porque, eu vou ter que ajudar. E aí nós entramos no barco de Jesus. E Jesus falou para a gente: vão e atravessem até o outro lado. E nós começamos a enfrentar tanta tempestade no meio de casa, no meio da família, de tudo que é lado. As lutas começaram a se intensificar. Por quê? Porque já estava uma bagunça. A gente pensa: Jesus entrou e piorou. Não é. É como se Jesus entrasse no meio de um vale de ossos secos. Está cada osso bagunçado. Quando Jesus entra, assim como Deus falou com o profeta Ezequiel, profetiza que esses ossos vão voltar a ter vida. Por que aqueles ossos estavam expostos e não enterrados? Porque Deus não enterra aquilo que Ele quer usar de novo. Então Deus tinha propósito. Então quando Ezequiel profetiza, usa a sua voz, a sua fé, a palavra de Deus, que começa um rebuliço, começa um tumulto, começa um estrondo, um barulho, veio dos quatro cantos, os quatro ventos, porque Deus estava colocando cada osso no seu osso, cada coisa no seu devido lugar. Jesus fala: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada entra, começa um das famílias para cá, outro da família para lá, outro você está orando demais, um amigo se afastou de você, o fulano te abandonou, e assim nós somos no barco, e a tempestade vindo, meu Deus, a gente não vai aguentar, meu Deus, clama Jesus, grita Jesus. E quantas vezes eu tive que acordar a minha fé, e quantas vezes eu tive que acordar e falar: Deus, como que eu vou pagar aquela conta amanhã? A provisão tocava o telefone, 00:01, no virar do dia, Deus, como eu vou fazer tal coisa? No outro dia a provisão estacionava lá na minha casa, e eu comecei a ver a provisão. A gente via provisão, e sabe, a tempestade vindo, e Jesus, e a gente falava: Deus, não vai dar certo. E agora, Jesus, vá para o outro lado. Está tudo destruído, vida financeira, vida assim, vá para o outro lado. Atravessa. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filha. E aí nós fomos atravessando tempestade de um lado, tempestade do outro, até que o nosso barco chegou. E quando o barco chega, igreja, você fala assim: pastora, chega. Se você ficar fiel, chega. Acaba o tempo de provisão e vem o tempo de prosperidade. Acaba o tempo de humilhação e vem o tempo de dupla honra na sua vida. Acaba o tempo de vergonha, acaba o tempo de pranto e vem o tempo de riso. Acaba o tempo de chorar e vem o tempo de cantar. Acaba o tempo de solidão e vem o tempo de ajuntar. Acaba o tempo de guerra e chega o tempo de paz. Chega. Canaã existe e é aqui na terra. Não é só no céu, não. A palavra diz: aquele que quiser e me ouvir comerá o melhor dessa terra. Chega, igreja. E quando chega é algo maravilhoso. Você fala: meu Deus, quanta. Você olha para trás e fala: quanta tempestade eu passei. Fala: pastor, eu não posso jogar o Jonas fora, porque o Jonas sou eu. Irmão, até quando? Você vai pular, fala: baleia, me engole, estou pronto. Está confortável aqui dentro da baleia. Até quando você vai ficar dentro da baleia, irmão? Chegou a hora de você assumir
as promessas que Deus tem para a sua vida. Chegou a hora de você atravessar do outro lado. Quando Jesus chega, o endemoniado já se rende. Ele já fala: esse aí é o Cristo, Filho de Deus. Jesus fala: legião, sai dele. Sai, legião, sai aonde o inimigo tem ocupado a sua vida, aonde o diabo tem prevalecido. Ele vai bater em retirada, porque Jesus está chegando com você. Você não está atravessando o mar sozinho, não. Você tem uma companhia constante. Você tem um Deus que é com você. Acorda Ele, acorda a sua fé e creia que tudo que Ele te prometeu vai se cumprir. Se coloque em pé, você que pode. Nós vamos orar. Creia, igreja. Lute pela sua casa, lute pela sua família, lute. Lute por cada promessa que Deus entregou na sua vida, lute. Entre em ação antes de perder toda a carga. Não deixe o inimigo levar de você aquilo que Deus conquistou na cruz para você. Não deixe ele levar embora a sua alegria. Chega de perder as cargas. Chegou a hora de você ouvir a voz de Deus. Chegou a hora de você ouvir a voz de Deus. Talvez você está nesse barco passando por tanta tempestade. Dá uma olhadinha no porão. Dá uma olhadinha naquilo que você deixou de perdoar, aquilo que você não fez, que Deus te pediu. Dá uma olhadinha como está a sua alma hoje. Às vezes é um perdão difícil de liberar, algo que é difícil se desfazer, mas obedeça a voz do Senhor, porque Ele tem o melhor para você. Saiba que se Ele te prometeu, você vai chegar. Ai, mas é tão difícil, a tempestade está tão dura sobre o meu barco, sobre a minha vida, sobre a minha família. Senhor, eu não sei se eu vou aguentar essa opressão, essa luta. Eu já estou jogando tantas cargas fora. E aí você parece que pergunta: será que Jesus está indiferente? Jesus está em silêncio? Jesus está dormindo? Jesus descansava tranquilamente, porque Ele sabia que Ele iria chegar. Ele não temeu a tempestade. Ele olhou para o vento e o mar e disse: aquieta-te, cala-te. Porque Ele tem autoridade sobre essa tempestade na sua vida. Ele quer que você acorde a sua fé. Acorde a sua fé e repreenda essa tempestade que tem se levantado. Porque o inimigo não quer que você chegue. Porque uma libertação estava prestes a acontecer. Por isso às vezes o seu filho se levanta contra você. As pessoas do seu trabalho se levantam contra você, porque tem algo grandioso para acontecer. Por isso o inimigo se enfurece. Mas em nome de Jesus, Deus te deu autoridade para usar o nome dEle e repreender essa tempestade. Você vai chegar do outro lado. Você vai chegar do outro lado. Os sonhos e os planos que Deus tem para a sua vida não vão se frustrar. Tem gente que por causa disso tem recuado, tem voltado atrás, tem se intimidado com a voz do inimigo, está com medo e quer voltar atrás. Não volte atrás. Vá para o outro lado. Vá para onde Deus te mandou ir. Faça o que Deus te mandou fazer e você vai ver o tempo de libertação chegar na sua vida. O tempo de riso chegar na sua vida. Pode saber que os planos de Deus não se frustrarão. Aleluia. Que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua,
e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Oh, nenhum dos teus planos podem se frustrar. Não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Fica bem, Senhor, aleluia. Pense eu que tudo podes e nenhum dos teus planos pode se frustrar. Vontade é sua, minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos seus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, os planos de Deus, ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Quando passares pelo fogo, Ele estarei contigo. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Pois eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, filho. E se teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas pra Jesus. Mas olha só pro teu caminho, andando sobre as águas, parece que é Jesus.
vida. Se posiciona na minha presença, se posiciona na minha casa, e eu vou mudar o cenário. Logo essa tempestade vai passar na sua vida, porque Ele é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Coloque a sua vida diante dEle, coloque o seu coração diante dEle, coloque o seu choro diante dEle. Mas olha só quem vem aí andando sobre as águas. Jesus, 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 Jesus. Oh, o barco balança, parece que vai afundar a sua vida, mas não vai, porque Jesus está sendo despertado agora. Desperta a fé. Você conhece a palavra, você um dia conheceu Jesus. Está na hora de voltar, está na hora de deixar Jonas para trás, está na hora de deixar Jonas para trás e ir em direção ao que Deus colocou na sua vida. Oh, aleluia. A tempestade vai passar e logo você vai chegar do outro lado. Creia, 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 creia em nome de Jesus. Declare: não se frustrarão. Aleluia. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém poderá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. E pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ninguém pode te ajudar, ninguém pode te levantar, mas se Deus tem um plano contigo, ninguém impedirá. Aleluia. Deus tem um plano na sua vida, e o plano dele é perfeito. Aleluia. Que as promessas dele se cumpram sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui online comigo, vocês que vieram, vocês que estão a primeira vez, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Olha para quem está do seu lado e fala: seu barco não vai naufragar, irmãos. Você está aqui porque ainda tem esperança. Aleluia, Jesus. Muda a direção, Glória a Deus. vai para a direção que Deus mandou. Não recue, não tenha medo, não tenha medo. Eu estava orando aqui, eu via muitos barquinhos desesperados entrar aqui nessa noite, com cada tempestade, que é só a misericórdia de Deus, mas Ele não vai despedaçar, porque hoje você vai tomar uma posição que Deus quer de você, em nome de Jesus. Toma posição, vai para a direção certa, e as coisas vão se ajeitar, a abundância vai vir. Em nome de Jesus. Então, aonde estavam os outros barcos quando o meu naufragou? Aonde estavam os outros barcos quando o meu barco passou por uma tempestade? Os outros barcos eu não sei. O que importa é que Jesus está no seu barco.